E mais um programa Empreendedor com Propósito. Eu, Priscila Sá, mais Denis Sá, e hoje trouxemos aqui um convidado muito especial que foi eleito o maior palestrante do Brasil e ele é mentor de palestrantes, Renner Silva. Uau, primeiro, gente, tudo bem, tudo maravilhoso, mas, por favor, corta essa de melhor palestrante do Brasil. Como é que eu entro numa cadeira onde já sentaram incríveis outros nomes aí do empreendedorismo com propósito, e aí o pessoal que tá em casa vai falar assim, quem é esse cara aí, ó, esse palestrante aí, ó. Então, tira esse peso. Eu sou só um mensageiro que fala das coisas que eu acredito, acabei me tornando um palestrante nessa jornada aí. E hoje o que eu ensino é exatamente, por coincidência ou não, a empreender com propósito. É muito lindo viver daquilo que você ama e sente que você está melhorando a sua vida e a vida das pessoas. Isso é a definição de propósito para mim. Bom, eu já falo que não existe coincidência, existe deucidência, não falando de religião, mas sim de espiritualidade. Então veio a deucidência na sua vida. E como que foi isso acontecendo na sua vida para você chegar hoje sendo o maior palestrante? Tá pronta para chorar? Trouxe o lenço? Ai, a minha história não tem nada demais. A minha história se assemelha com a história de muitos dos empreendedores, das pessoas que estão começando, das pessoas que estão saindo da caixinha lá do emprego fixo. Tá tudo bem o emprego fixo, tá tudo bem a faculdade, é melhor com eles do que nada, mas talvez seja um estágio para que a pessoa possa ter coragem de empreender. E quem não tem, tá tudo bem. Mas quando eu comecei lá atrás, é muito doido, porque além de palestrante, mentor de palestrante, hoje eu tenho a maior formação de palestrantes do Brasil, porque ensino no meu método. Além disso tudo, eu sou mágico. E aí tem umas coisas que as pessoas não sabem sobre mim, né? As pessoas perguntam, como assim mágico? Eu falo, tipo... mágico, entendeu? Essa eu não esperava. A graça da mágica é essa, eu não tô esperando. E de onde eu vim, essa hora o pessoal até aplaude, sabia? Vocês são demais. Eu senti casa agora. Mas ser mágico é a realização de um grande sonho. E se o empreendedor quer entender que ele vai chegar a algum lugar ou não, ele vai ter que aprender a sonhar grande. Ponto. Eu costumo falar o que todo mundo já sabe. No meu trabalho, eu costumo desclichêrizar os clichês. E clichê só é clichê, porque funciona, não estou desprezando. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Ponto. Até aqui, todo empreendedor que sonhou grande fala, já sonhei pequeno e já sonhei grande, dá o mesmo trabalho. Agora, sabe qual é o grande problema de sonhar pequeno? Qual? Pode dar certo. Pode dar certo. E se der certo, você vai reafirmar uma crença que é só isso que você pode, merece, é capaz, e ali você fica preso numa gaiola mental. E aí, desde pequeno, eu queria sonhar grande. Quando eu comecei a fazer mágica, eu tinha um grande sonho, né? E meu sonho era ter meu nome no Google. E aí, foi fácil? Não. Mas eu me lembro exatamente o dia. A realização é uma coisa muito gostosa, né? Eu cheguei em casa e joguei lá, meu nome na época era Mágico Renner. Eu joguei lá, Mágico Renner, e o Google me respondeu, você quis dizer Lojas Renner? Não era a ideia. Mas por que eu faço questão de falar disso? Porque não tem ninguém falando que vai ser fácil. Tem alguém falando que vai ser incrível. E aí, hoje, a minha maior especialidade de todas, eu conto num outro programa, é sobre ciência da felicidade e bem-estar. E os 5 pilares científicos da felicidade, um deles é a realização. E para ter realização, tem que ter desejo e busca. Porque senão é só aquisição. É por isso que alguém te dar algo de mão beijada, você acaba não dando valor. Somente não dá valor porque não há esforço de troca. Então, para de querer ajudar quem não te pediu ajuda. Quem não quer ser ajudado. As pessoas precisam passar pelo momento dela. O momento de dor, o momento de sofrimento, isso é importante para que ela possa desejar aquela transformação. É por isso que a minha mãe me falou durante muitos anos, muitas das coisas que se eu tivesse ouvido a minha mãe, o que ela disse quando eu tinha 11 anos, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu estaria em outro lugar. Por isso que muita gente fala, né? Eu deveria ter escutado meus pais. O que ele falou? Não sei, porque eu não escutei. Exatamente. Mas como diz o ditado, antes tarde do que mais tarde, né? E aí, quando aconteceu aquilo com o Google, como é que eu vejo isso de fora? A vida rindo de mim. Porque eu sou um cara que a vida riu dele durante muitos anos. E eu vou te falar, e até hoje, quando eu sonho grande, a vida ri de mim. A vida fala, você vem lá daquela casa lá, daquela família, daquele bairro, vai conquistar isso. E o mais esperto que o diabo, Napoleão Hill, traz muito esse diálogo interno aí. E aí a vida riu de mim. Mas sabe o que eu entendi? Eu não ligo.
Deixa a vida rir. Por quê? Deixa. Porque a vida riu de mim, a vida riu dos famosos, a vida riu dos anônimos, a vida riu de Abraham Lincoln, a vida riu de Thomas Edison, a vida riu de Walt Disney, a vida riu de Flávio Augusto, a vida riu de Rick Chester, a vida riu da vida de vocês, a vida ri da gente. Agora, é uma questão de escolha. E quando eu entendi que a vida ri de todo mundo, eu comecei a pensar o que é que eu faço com essa risada. E eu fui um cara que aprendi a não ligar para o que a vida me oferece. Aí vamos voltar na felicidade, que permeia tudo que eu sei na vida, é que a felicidade não tem nada a ver com o que acontece. E a felicidade é que gera o sucesso. A felicidade tem a ver com a reação que você dá àquilo que acontece. E aí eu comecei a lembrar e perceber das histórias, buscar parâmetro das histórias que a vida riu das pessoas e o que as pessoas fizeram com isso. Quando eu descobri que o que acontece na vida dos famosos, Thomas Edison, Abraham Lincoln, Flávio Augusto, etc., todos eles, é a mesma coisa que acontece na minha mente. As sinapses neurais são as mesmas que acontecem na minha mente e na sua quando a gente faz uma escolha. O cérebro não distingue. Eu aprendi muito cedo na vida que a vida é feita de escolhas e aí todo mundo já sabe. Mas eu aprendi depois que não escolher já é uma escolha. Durante muitos anos da minha vida, eu não escolhi desonrar os meus pais. Eu não escolhi ser pobre. Eu não escolhi passar dificuldade. Mas eu não escolhi nada diferente daquilo. E quem não escolhe a vida que quer, aceita a vida que vier. E eu falo com propriedade, porque eu fui esse cara. E aí eu comecei a me parametrizar em histórias. E eu de várias histórias que eu conheço e que eu tiro o parâmetro dela, eu conheci a história de um jovem anônimo como vocês e eu. Ele tinha um objetivo muito grande como vocês e eu, como eu tenho sempre, e óbvio vocês também. E aí a história conta, achei bonitinho, porque na casa dos seus pais onde ele morava, ele preparou num domingo à tarde um almoço com seus familiares, chamou seus principais amigos, falou que tinha uma notícia a dar. E a história conta que antes que ele pudesse levantar e dar aquela notícia, estava com as mãos trêmulas, ele engasgou, mas ele disse para aquelas pessoas que em pouquíssimo tempo ele seria aprovado em um dos principais e mais concorridos vestibulares do país. Ingressaria a uma universidade pública, custe o que custar. Seria engenheiro de Minas, que era a profissão dos sonhos. Sim. E sendo o melhor engenheiro de Minas do Brasil, ele seria o grande orgulho daquela família. A história conta que houve um breve instante de silêncio naquele momento. Eu fico imaginando aquela cena. Até que todas as pessoas começaram a rir muito do que ele havia dito. Começaram a caçoar dele, começaram a dar risada. Eu falei, pera, mas eu lendo ali, por que as pessoas estão rindo de um sonho tão nobre, um sonho tão bonito? O que está acontecendo? E aí, 3, 4 parágrafos depois, eu entendi. Porque eu já estava julgando as pessoas, dando risada, falando que bando de... né? O que está acontecendo? Mas a história explica que as pessoas estavam rindo porque de pé diante deles, aquela mesa, estava um jovem de 23 anos, um semi-analfabeto. E aí eu, fale-me mais sobre isso. E eu continuei lendo, e a história conta que aquele era um jovem que nunca estudou, que foi expulso da mesma escola 3 vezes, foi reprovado outras 3 vezes, ele não cursou o ensino médio, ele estava 5 anos sem estudar, e foi o pior aluno que as suas escolas já viu, que as suas escolas já viram, e é naquele momento ele fala uma bobagem. Agora, olha só como é que é. Toda história tem pelo menos 3 lados, né? De uma pessoa, da outra é a verdade. Conhecendo todos os fatos, é por isso que eu parei de julgar as pessoas. A gente nunca tem todas as informações para julgar alguém. E aí eu parei de julgar, agora estou do lado de cá, vendo, esperando o final da piada daquele jovem, mas a história conta que não houve piada. E aquilo me encucou, e aquilo vai pegando na minha mente, eu vou falando, o que está acontecendo? A história conta que não foi piada não para aquele jovem, porque ele estava falando aquilo do fundo do coração, com muita vontade, ainda que sem condições. E aquele jovem relata naquele momento que ele ali passou a maior humilhação da sua vida, porque ele estava diante das únicas pessoas que ele esperava apoio e não teve. E por que eu estou contando essa história? Porque eu estou incentivando empreendedores a empreender com propósito e a sonhar grande. Mas eu preciso deixar muito claro que talvez empreendedores, só talvez, nem as pessoas que mais te amam vão acreditar no que você acredita. E isso é duro às vezes. Sem querer, né? A gente sofre com quem a gente ama. Querendo proteger a gente. Por quê? Porque não enxerga o que a gente enxerga. Não acredita no que a gente acredita. Mas o que eu tirei disso e dessa história é que eu nunca vou ser maior do que aquilo que eu sonhar acreditar para minha própria vida. Então, com todo carinho e respeito, não importa o que as pessoas acreditam. E aquele jovem continua aquela história dizendo que abaixou a sua cabeça. Ele não tinha esse pensamento na época. E não tocou naquela comida, aquele almoço especial. Dirigiu ao seu quarto ali, eu não sei quanto tempo ele ficou, não me lembro muito bem, mas olha que loucura. Eu costumo dizer que a gente tem que ter humildade psicológica para aprender com qualquer pessoa em qualquer lugar. Sim. E eu começo a aprender com esse jovem. Porque quando ele estava dentro do seu quarto, naquela tristeza, naquele rancor, naquela amargura, ele olhou para dentro daquilo tudo e, enfim, se fez uma pergunta que eu trago para a minha vida. E de tempos em tempos eu repito a mesma pergunta. Ele simplesmente se perguntou, até quando? Até quando eu vou deixar que o que as pessoas julgam ser capaz determine o que eu seria ou não pro resto da minha vida? Rotular. Até quando que... Basta, né? Até quando que eu vou deixar que os meus erros do passado
Pese sobre os meus ombros e me peça de caminhar. Até quando que eu vou limitar os meus sonhos? Até quando? E naquele momento, ainda naquela história, aquele jovem dá um grito libertador de chega! E aquele grito faz a mágica acontecer. E a mágica é quando, independente do que você quer, independente de onde você veio, as suas vontades começam a se tornar maiores do que as suas dificuldades. E se tem uma coisa que eu tive que aprender quando a vida ria de mim, é fazer as minhas vontades se tornarem maiores que as minhas dificuldades. E eu falo para qualquer um que quiser ouvir, que não importa, eu não sei qual é o sonho de vocês. Eu não sei onde vocês querem chegar com esse empreender com propósito, mas eu estou aqui para te falar categoricamente, se vocês conseguirem fazer as suas vontades serem maiores que as suas dificuldades, ninguém vai te parar. Só Deus poderia, mas Ele não quer te parar. E pode escrever o que eu vou te dizer. Age dessa forma, incessantemente, que a vida vai te pegar e vai te levar a um lugar muito maior do que esse que vocês estão sonhando aqui hoje. Uou. E eu só te falo isso. Parece uma profecia, né? Apesar de ser cristão, é mais do que uma profecia. Eu te falo isso porque eu não seria um profissional tão realizado comigo mesmo se eu não tivesse conhecido esse jovem. Eu fui atrás desse cara para conhecer ele, para me falar. Ele me fala olhando nos olhos hoje, que hoje não é vergonha da família. Essa mesma história, a partir daquele dia mudou, e hoje esse mesmo jovem conta outras páginas. Essas páginas, ele conta que hoje ele tem 43 anos. E é mágico. É mágico, é empresário, é palestrante, é orgulho da família. E é engenheiro de Minas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Porque se tem uma coisa que eu aprendi é que a vida vai rir. Mas a pergunta é, o que a gente faz quando a vida ri da gente? Porque eu tenho certeza que riu para você, riu de você, que riu de você, e que vai rir sempre. Então hoje, quando as coisas parecem difíceis, que parece que a vida tá querendo rir de mim, e as pessoas, e os haters, eu adoro os haters. Porque se não tem hater, tem algo errado. Opa! Flávio Augusto fala uma coisa muito clara, assim, a maioria das pessoas tem sucesso? Não. Se a maioria das pessoas estiverem concordando com você, você está no caminho certo ou no caminho errado? No caminho errado, que é o caminho delas. Então, se não tiver hater, não tem sucesso. Então, hoje eu adoro os haters. Antigamente dava vontade de responder, matar um. Mas hoje em dia, no começo, né? No começo, você assume uma identidade. Uma antiga, né, Renan, que diz assim, só tem uma forma de não falarem nada de você. Não faça nada, não seja nada, não tenha nada. Não, e mesmo assim vai falando, esse cara não tem atitude nenhuma. É um zero à esquerda. Assim, é um zero à esquerda. Exatamente. É um zero à esquerda. Mesmo assim, eles vão falar. E foi assim que eu construí. Agora, eu vou tirar a razão dos meus pais, dos meus amigos que riram de mim? Não, por quê? Porque eles sabiam que eu era. Se tem uma coisa que a gente tem que assumir na vida, se tem uma coisa que a gente tem que assumir na vida, é responsabilidade. Eles não pensaram aquilo de mim à toa. Foram as escolhas que eu fiz. Ou que eu deixei de fazer. Durante 23 anos da minha vida, eu fui um ser analfabeto que deixei de fazer escolhas. E por que eu tinha que ter mais sucesso que os outros? Por que eu tinha que ter mais regalias que os meus irmãos? Por exemplo, lá em casa somos 4 irmãos. Rainer, Rony, Reni e Ronara. Vou repetir, eu sei que é complexo. Você é de verdade? Lá em casa somos 4 de verdade. É de verdade. Rainer, Rony, Renner e Ronara. Tadinha, a última se deu mal, né? No nome, porque é uma incrível pessoa. Mas, pra você ter ideia, lá em casa, tudo era do Rainer. Porque o Rainer é o mais velho, o Rainer é primogênito. Porque o Rainer era Rainer do céu e Deus na terra. Não, é o contrário, né? É Deus no céu e o Rainer na terra. E olhe lá, se é o contrário. Mas era o Rainer. O peito de frango domingo era de quem? Do Rainer. O copo de coca do Rainer era desse tamanho do Star Wars, com canudo. Vocês lembram disso, nos anos 80? Aquele canudão. O mero o quê? Gelé de mocotós. E se quiser. Mas durante muitos anos... milho. Mocotó em base. Que a tampa quebra, assim, ó. E tá bom, tá vivo ainda. E aí, o que eu tinha que entender é que, às vezes, a gente tá numa situação desfavorável e a gente não entende que o seu resultado é o reflexo daquilo que você escolheu ou deixou de escolher. Eu demorei muitos anos para entender isso. Então, não importa qual é o meu resultado. Eu escolhi, eu deixei de escolher para estar ali. Então, eu tenho que começar a escolher diferente. E ali foi uma coisa meio maluca que aconteceu assim. Meus pais riam de mim por quê? Ninguém acreditava. Mas como é que a gente vai acreditar num cara que cursou a primeira série, a segunda, a terceira, a quarta e a quarta? E a quarta? A quinta e a quinta. A sexta... Não, a sétima, vocês estão me tirando também, né? Calma. A sétima eu gostei tanto que eu fiz de novo, inclusive. Mas, imagina, eu formei com 17 para 18 anos, mas foi a 8ª série. E aí eu era o pior aluno da escola. Só que eu não percebi durante muito tempo que aquele tratamento diferente que eu tinha, a desconfiança da minha mãe fala, eu não tinha preocupação com o Rainer, não tinha preocupação com o Rony, não tinha preocupação com o Ronaldo, era só com o Renner. A minha mãe vasculhava minhas gavetas para ver se tinha droga. Minha mãe sabia tudo que eu fui saber disso há poucos anos atrás, porque ela tinha muita preocupação. Preocupação que veio das minhas escolhas, das escolhas que eu deixei de fazer. Eu não escolhi ser uma pessoa ingrata. E você já era agitado assim? Agitado? E assim? Hoje eu tô com sono.
E a gente vê, o homem vive o nível que disser a sua boca. Exatamente. E a boca fala que o coração tá cheio. Então vai se materializar. Exato. É o pensamento assim como você pensa, você é. Você pensa, o coração tá cheio, você fala, você quer acreditar na lei da atração, você acredita. Você quer acreditar na física, você acreditar na Bíblia, você acredita. Você pode acreditar em qualquer coisa, mas é a mesma coisa. É a mesma. É isso aí. É a mesma coisa. Eu vejo Deus em tudo também. E aí é a coisa mais louca, né? Só que durante muitos anos eu decepcionei muito os meus pais. Eu demorei para entender que aquela não escolha que eu fazia, eu estava desenvolvendo dentro de mim o pior sentimento que um ser humano pode ter dentro de si, que é a ingratidão. Minha mãe já falava que ingratidão mata a paixão. Minha mãe tem frase para tudo. Um dia eu vou trazer minha mãe aqui. Minha mãe tem frase para tudo que você imaginar. Ela tem uma frase engraçada da roça, do interior. Estudou até a 4ª série e ela... Eu fui pobre normal. O que é pobre normal? Aquele que come carne todo dia, desde que a salsicha seja carne. Isso. Desde que o ovo frito seja carne. O pé de galinha. Pé de galinha, que fala assim, Isso. Mas nunca me faltou nada. Meu pai lutou muito para que nunca me faltasse nada. Mas os meus pais eram da miséria. E os meus pais não tiveram estudo. Eles eram de BH também? Não, meu pai é de Governador Valadares, minha mãe de Lavras. Tá. Que é o interior de Minas. Também, e aí um dia esses dois malucos que vieram da miséria extrema. Minha mãe conta que tinha um ovo de galinha para dividir entre 6 irmãos. Caramba. Uou. A gente não cabe a gente imaginar isso hoje. Hoje, o meu café da manhã, minha dieta são 6 ovos só pra mim, que eu não aguento mais comer ovo. E uns ovão caipira, top, desse tamanho como muito assim. ovo. E aí, olha que loucura. Ela achou que a miséria dela era por falta de estudo. Ela quis estudar, o pai dela não deixou. E a única saída que a minha mãe tinha era que eu estudasse. E aí, a minha mãe me perguntava com muita tristeza assim, Renner, o Rainer estudou, o Rony estudou, será que eu nunca vou te ver estudado? E eu tinha uma desculpa pronta. Porque aquela história de quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Prazer, esse fui eu durante 20 anos da vida. E eu sou muito criativo, né? Então eu tinha desculpas incríveis para convencer a mim de não fazer as escolhas certas que eu devia fazer. Mas o mais incrível disso tudo foi que um dia eu resolvi entender. E a minha mudança não foi por mim. Eu entendi essa palavra propósito, primeiro para com os meus. Hoje, propósito, eu defino propósito lá nos meus treinamentos como algo que transcende o eu. E tem o propósito interno e o propósito externo. O propósito interno para com os meus, minha família, as pessoas que eu amo, e o propósito externo para com quem eu não conheço, para com quem eu nunca vi. E aqui eu me sinto ainda mais pertencente, mais parte do mundo e fazendo as obras maiores que Cristo, como ele mesmo diz, obras maiores que as minhas farão. E aí não tinha internet. Imagina Jesus com internet, gente. Jesus. E mas ia ter hater. Enfim, então, quando eu comecei a entender isso, eu estava com 23 anos. Foi o episódio mais louco da minha vida. Naquele momento, eu estava na televisão de madrugada, vi uma propaganda de um cursinho pré-vestibular para alunos de baixa renda, que tinha lá em Belo Horizonte, chamava Pré-UFMG. O Wilson Sideral, o cantor, veio cantando. A hora que ele falou assim, venha ser um campeão na sua vida, pá, eu comecei a sentir, a minha vida começou a passar diante dos meus olhos. E foi pela primeira vez que eu vi o poder das minhas escolhas negativas. Ali a minha vida começou a passar, eu não sabia nem que ideia que era visualização, nem nada disso. A vida começou a passar aqui diante dos meus olhos, eu me senti com 30 anos derrotado. Com 40 derrotado. Quando eu me vi com 40 derrotado, eu pensei na minha mãe com 70, tendo um filho derrotado. Aí bateu o peso. E aí bateu o peso, eu falei, caramba, não é possível. Aí eu comecei a me sentir uma pessoa derrotada. E aí, ali sozinho nessa televisão, gente, eu lembro da data, foi 30 de julho de 2003. 12 e pouca da manhã, o prato sujo de comida pro lado, o pezão sujo pra cima. E aí, naquele momento, meu mundo parou. E quando parou, eu comecei a me projetar e falei, isso tá errado. E aí eu me lembrei de todas as vezes que a minha mãe era chamada na escola, todas as vezes que ela passava vergonha. Eu já vi aquela mulher sair daquela escola chorando, humilhada na frente das pessoas. E qual o crime que ela cometeu? Nenhum. Ela era mãe de um tal de Renner Alexandre Silva. Que tudo de errado naquela escola tinha um nome, Renner Alexandre Silva, que é o meu nome completo. E aí já Alexandre, aí tá vendo? É mal de Alexandre, ou é bom de Alexandre. É bom de Alexandre. E aí é claro, gente, que tá claro pra todo mundo que tá assistindo a gente que eu tenho TDAH. Graças a Deus. Olha como é que a gente inverte as coisas. Se Deus falar, Renner... eu não tinha percebido isso, não tinha nada. Se Deus virasse pra mim e falar, Renner, tudo bem, seja bem-vindo, você morreu, mas por algum motivo eu vou te colocar de volta na Terra e você pode escolher com TDAH ou sem. Eu ia falar assim, com. Porque o que me tirava a atenção e o foco na escola é o que me deu a possibilidade de fazer o meu trabalho sem
escrever a minha palestra, sem fazer o roteiro do que eu vim falar aqui hoje. Olha Então, só. eu tenho 6 cérebros pensando ao mesmo tempo. Eu tomo conta de uma turma de 100 palestrantes e ensino o método para todo mundo de uma forma que todo mundo aprende, e eu tô aqui o tempo todo. Por quê? Porque graças a Deus eu tenho TDAH. Não importa o que acontece, importa a reação que você dá, ou o significado que você dá pro que acontece. E quando eu percebi aquilo tudo, eu me matriculei naquele cursinho. Eu não tinha dinheiro para pagar até o final. Um semi-analfabeto, eu não tinha ensino médio. Eu fiz uma prova do estado lá, que era uma prova do CESU, que tinha que tirar 50% da prova. É a mesma prova que o Gari fazia, nada, obviamente, contra o Gari, porque ele exigia ensino médio, e aí eles facilitavam um pouco para mais pessoas terem ensino médio e tal. Enfim, fiz, mas não cursei ensino médio, e aí um semi-analfabeto se matricula, mas um semi-analfabeto diferente. Com as suas vontades maiores do que as suas dificuldades. E com um propósito correndo na veia de provar para minha mãe que ela não estava errada, de insistir por mais de centenas de vezes na minha vida, quando ela me repetia a mesma frase. Isso não é uma hipérbole, não é uma metáfora. Aquela mulher me ensinou mais do que Thomas Edison sobre perseverança, quando me insistiu por centenas de vezes em me dizer uma frase que dizia que o homem é aquilo que ele quer ser. É verdade. Uau. Era o jeito da filósofa mineira do sul de Minas me ensinar sobre responsabilidade. Nunca estudou. Teve a 4ª série do grupo escolar. E ela falava, Renner, o homem é aquilo que ele quer ser. Ah, Renner, quanto tempo eu vou ter que te repetir isso? O homem é aquilo que ele quer ser. O homem é aquilo que ele quer ser. Olha a quantidade de conteúdo. Você ouviu a história do Og Mandino? Riqueza, não. Pô, então, o Og Mandino tem o escritor lá o livro, o maior best-seller dele, o maior vendedor do mundo. E a mãe dele dizia para ele sempre assim, você vai ser um escritor, e não só, você vai ser um grande escritor. Olha que loucura. Cara, ela repetia isso aí. Eu acredito muito no poder da oração de uma mãe. Eu acredito muito no poder da família. Esses são os meus princípios explícitos em tudo que eu falo. Eu tenho muita convicção e muita certeza disso. É por isso que hoje eu sou contra tudo que destrói a família. Eu sou a favor de tudo que preserva a família. Ponto. Qual que é a sua opinião sobre qualquer coisa? Destruiu a família, eu tô contra. Favoreceu a família, eu tô a favor. Porque é o seu maior patrimônio, é o que você vai levar daqui. O meu, o seu, de todo mundo. Quando tudo der errado, só tem uma pessoa que vai estar do seu lado, a sua família. Se ela estiver unida. A família, para mim, é a própria igreja. A família, para mim, é a própria igreja instituída por Deus. A maior instituição que Deus, na minha opinião, deixou aqui na Terra é a família. E a igreja é feita de quê? De famílias. Ela é eterna. E ponto. E aí, quando ela insistiu em me falar aquilo, um dia eu resolvi aceitar. Nesse dia que eu estava chorando na frente da sala de televisão, o Isso Sideral assim na tela e tal, e eu me vi derrotado. E quando eu me questionei assim, caramba, será que dá tempo ainda? Gente, foi a coisa mais louca. Eu ouvi a voz dela falar ao meu ouvido, como se ela estivesse ali sentadinha do meu lado. Mas aquele dia foi a última vez que ela precisou de me falar em tom de lição de moral. Eu vi a voz dela dizendo, homem é aquilo que ele quer ser. Não. Porque o homem é aquilo que ele quer ser, é pra cima ou pra baixo. E aí quando ela falou aquilo, eu me matriculei no cursinho pré-vestibular. Eu não tinha dinheiro pra acabar, eu não queria saber o como. Ali eu tive que aprender o famoso põe o pé que Deus vai pôr o chão. O como não é da sua conta. Eu acho muito, muito engraçado hoje quando as pessoas falam assim, eu confio em Deus. Confia nada. Confia quando Deus faz do seu jeito. Porque você pede a Deus, Deus dá. Eu imagino Deus lá de cima olhando, te dando o que você pediu, mas não é do seu jeito. E quando não é do seu jeito, eu reclamo, eu xingo, e às vezes eu vou contra o próprio Deus. Porque, exatamente. E reclamar é clamar 2 vezes o que você não quer. E aí começa o desespero da vida do ser humano. Então, é muito fácil confiar em Deus quando ele faz do seu jeito. Mas e quando ele faz do jeito dele? Você confia ou você não confia? Se você confia no piloto que está levando o seu avião? Você fica lá na cabine batendo, perguntando onde é que ele está? Não, você confia, você só vai. Onde você fez o curso? Você tem informação do quê? Exatamente. Você confia no motorista de ônibus, quando você entra no ônibus? Não confia. Por que Deus, quando está guiando a sua vida, você vai ficar questionando? Ou você confia e entrega, ou você não confia. E aí, ali eu só confiei, e eu só fui. E no meio do caminho, meu dinheiro acabou. Eu não sabia o que fazer. Só que eu estava tão destinado, né? tão certo, com tanta certeza que o homem é aquilo que ele quer ser, que eu falei assim, azar, eu vou a pé. 12 quilômetros. Uau. Falei, nem que eu vá a pé. Sabe por que falei nem que eu vá a pé? Porque pela primeira vez na minha vida eu sabia onde eu queria chegar. Rumo ao peito de frango. Rumo ao copo. O copo do Star Wars com canudo. É isso aí. Mas aí a vida é muito louca. E Deus faz as coisas do jeito dele e Deus está cuidando. A hora que eu não sabia como eu ia fazer, eu tava com o pé no ar, apareceu o chão. Gente, eu não contei pra ninguém que eu ia a pé. No outro dia apareceu uma carona às 6 horas da manhã. Olha só. Com Rainer.
Com o Rainer. Com o Rainer. Isso não pode, com ele junto a ele, sem orgulho. Pegava a cara às 7 horas da manhã e aí voltava e estudava de 7 horas da manhã até as 9h45 da noite. Porque não tem ninguém falando que vai ser fácil, tem alguém falando que vai ser incrível. E é fácil, eu podia contar várias realizações, várias conquistas da minha vida. Mas sabe por que geralmente eu conto essa? Sabe por que eu tô contando essa aqui hoje? Porque foi nela que eu aprendi que todas as outras seriam possíveis. Se eu continuasse fazendo, se eu continuasse escolhendo, se eu continuasse confiando, se eu continuasse orando como se tudo só dependesse de Deus, mas agindo como se tudo só dependesse de mim. Eu gosto dessa frase. E esse foi o meu caminho, eu comecei a entender isso na prática. E aí eu dificilmente vou achar um momento mais incrível na minha vida do que quando o telefone tocou. Eu tinha acabado já 4 dias de provas abertas, que já era a segunda etapa. Voltei para casa esgotado, eu estava 13 quilos mais magro do que eu já era. E eu entrei na garagem da minha casa, minha mãe estava me esperando, ela me chamou, pegou no meu braço e falou assim, e aí, Renner? Eu acabado. Tava com a calça jeans branca, com a calça jeans clara, com a blusa branca, que foram do Rainer, inclusive, porque pobre não troca de roupa, né? A roupa que troca de pobre. Vai trocando Rainer pro Rony, pro Renner, pra Ronário e todo mundo. E aí, naquela loucura ali, a minha mãe olhou pra mim e falou assim, Renner, deu certo. Gente, eu já ouvi falar em esperança, mas igual daquela mulher, ela ainda acreditava em mim. Aquilo foi tão louco que eu falei, mãe, eu não sei se deu certo, mas fica tranquila, porque se não deu certo esse ano, vai dar certo ano que vem. Quer saber? Vai dar no que vem, vai dar no outro, vai dar no próximo, vai dar certo pra sempre, porque eu entendi que o homem é aquilo que ele quer ser. E ela chorou, e aí a gente chorou junto. 20 dias depois o telefone toca na minha casa, eu esperando a notícia boa, eu toco o telefone, era a Ana Luísa, uma garota da turma do cursinho, ela tá ofegante, Renner, pelo amor de Deus, eu falei, ai meu Deus, o que aconteceu, Ana, onde é que você tá? Eu vou ir, ela falou, Renner, eu tenho uma coisa muito séria pra te falar. Eu falei, fala. E ela falou assim, você tá acordado? E eu falei, claro que eu tô, né? O que tá acontecendo? E ela falou assim, Renner, a sua mãe. Eu falei, o que tem minha mãe? Ela falou, sua mãe tinha razão. Geralmente ela tem. Mas de que você tá falando? Ela falou assim, a sua mãe tinha razão quando ela te ensinou, por mais de centenas de vezes, incessantemente, que o homem é aquilo que ele quer ser. Eu falei, tá bom, Luísa, mas por que isso agora? E ela voltou a ficar ofegante, falou, Renner, eu cheguei mais cedo do meu trabalho e eu comecei a navegar na internet, tem uma página com o seu nome. E eu falei, meu nome pra quê? E a voz dela veio do fundo do telefone, com efeito sonoro, reverb, equalizado e tudo, e falou aos meus ouvidos assim, lista de aprovados do vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais, 2004, Engenharia de Minas, 31º lugar, o novo orgulho da família. Que lindo! Renner Alexandre Silva. Eu não sabia se eu pulava, se eu gritava, se eu chorava, se eu corria. Aquilo, milhões de crenças antigas estavam caindo por terra, mas por algum momento breve, eu me lembrei que alguém merecia aquilo mais do que eu. Aquela vitória não era minha. Eu não era só minha, eu não era mais minha. E eu lembro que eu fui andando lentamente até a porta do quarto dela. Quando eu cheguei na porta do quarto, assim, ela estava sentada na beiradinha da cama, um pijaminho de babadinho roxo, um pouquinho mais escuro que esse aqui. E ela, olhei na cara dela e falei assim, mãe, ela regalou o olhinho e falou, quem morreu? E eu falei, morreu, mãe. Morreu aquele filho que você teve, que te decepcionou, que te gerou dúvida, que te gerou culpa. E você teve que carregar muito tempo. Ela, por que você está falando isso? Você tá doido? Eu falei, eu tô doido demais, mãe. E ela olhei na cara dela e falei, eu passei no vestibular, pof, ela caiu pra trás, porque ela acreditou, e ela caiu pra trás, colocava a mãozinha na cabeça e falava, meu Jesus, eu não acredito. Gente, hoje eu vou ser muito sincero com vocês. Eu fui eleito o melhor palestrante do Brasil, eu já fiz 1.374 palestras na minha vida, eu já treinei milhares de alunos, eu já estive em muitos países, eu já conquistei muitas coisas na minha vida, mas nenhuma foi tão incrível e quão importante. Nenhuma é até hoje tão incrível e tão importante quanto ouvir aquela mulher falar para quem quiser ouvir que o mesmo Renner do passado mudou. E hoje ele é a maior prova viva que ela tem de que o homem é aquilo que ele quer ser. Vai ter que voltar, né? Vai ter que voltar. Essa é a minha história. E aí a gente começou falando de palestra, né? E aí o meu método de palestrar, o que eu ensino, não é sobre seus grandes feitos, é descobrir qual é essa verdade que está aí dentro. E hoje, se a história de um cara que passou no vestibular, ganhou o mundo e foi eleito o melhor palestrante do Brasil, eu garanto que eu faço qualquer história. Ele semana que vem? Volta. Aí, pra ele voltar semana que vem. Eu consigo fazer qualquer história de verdade se tornar impactante, simplesmente dando o roteiro certo para ela. E hoje essa é uma das minhas maiores especialidades. Qualquer. Se a história do cara do vestibular ficou importante, hoje eu tenho alunos que se curaram de câncer 3 vezes. Uou. Eu tenho alunos que passaram no vestibular. Qualquer história se torna interessante se tiver com um roteiro certo. A estrutura da magia que dá força. E aí a palestra se torna mais transformadora do que uma palestra convencional, que é um excelente topo de funil. Vende, transforma, prospera,
gera propósito, e aí é que a brincadeira começa. Pô, cara, obrigado. E é quando você tem esse propósito, uma palestra, ela não é só uma palestra. Nunca né? é só uma palestra. Ela realmente é para transformar a vida das pessoas. É isso que eu vejo que gastando meus últimos 10 segundos para despedir, quando eu tinha 3 meses de palestra, na cidade de Itabira, no interior de Minas, uma menina chegou até mim e falou, Renner, eu preciso te dizer que eu tô vindo de 3 tentativas de suicídio, mas não vou tentar a 4ª. Porque eu estava sentado aqui assistindo a história de um cara que passou no vestibular. Isso moveu todo o meu trabalho de hoje até aqui, até ensinar essas pessoas a palestrarem poderosamente. Uou, isso é propósito, por isso que cada paciente vez mais, agradecido a um médico curador, né? Essa fala é linda. Que lindo. Olha, eu vou falar para vocês e vou prometer aqui que o Renner vai voltar a semana que vem, mesma sexta, ele estará aqui com a gente, porque vai ter que dar continuidade aqui com a história dele, que é linda, gente. Não dá para parar aqui. Concorda? A gente continua, eu ensino como estruturar a sua história para que ela fique interessante, eu te ensino sobre ciência da felicidade, eu trago minha mãe, conta comigo. Se é empreender com propósito, pode contar comigo, sou só um servo. Oh, gratidão. Obrigado, gratidão, Renner. Que coisa Olha, então maravilhosa. espera a próxima semana, Renner, aqui com a gente e mais um empreendedor com propósito com vocês.